A comunidade científica aceita que há 65 milhões de anos, no Cretáceo Terciário, um cometa caiu em Chicxulub, no Oceano Atlântico, em frente à península de Yucatán, causando a extinção dos dinossauros. Sua cratera, de 180 quilômetros de diâmetro, tem altas concentrações de irídio, um elemento muito raro na Terra, mas comum nos asteroides. Associou-se o aparecimento dos cometas a situações difíceis, como a que coincidiu com a erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu Pompeia e Herculano no ano 79 de nossa era. Ou com a queda do rei Harold por Guilherme, o Conquistador, na Inglaterra, em 1066, que foi registrado no tapete de Bayeux. Causaram pânico coletivo, como o Halley em 1910. Naquela época, presumiu-se que sua cauda era de um gás venenoso, o cianureto. Foram vendidas milhões de pílulas para que as pessoas se protegessem dele. Foram também causadores de suicídios coletivos, como o dos 39 membros do culto da Porta do Céu em 1997, que acreditaram que o enorme cometa Hale-Bopp, com 40 quilômetros de diâmetro, vinha buscá-los. Vamos partir deste planeta. Os cometas sempre geraram controvérsias, mas talvez nunca tanta como em 1456, quando reapareceu o cometa Halley, e foi considerado um agente do diabo que deveria ser expulso dos céus, sendo excomungado pelo Papa Calixto III. Foi Isaac Newton que descobriu que a gravidade mantém os planetas girando em órbitas definidas ao redor do Sol. E Edmund Halley, seu contemporâneo, utilizou esses cálculos para determinar as órbitas dos cometas, anunciando que a cada 76 anos o cometa Halley regressaria. Por esse motivo, ele leva o seu nome. Os cometas também causaram desastres regionais, como na Sibéria, sobre o rio Tunguska. Um asteroide de aproximadamente 50 metros de diâmetro explodiu no ar em 1908, destruindo instantaneamente 2.000 quilômetros de um bosque denso. Alguns aproximaram-se bastante da Terra, como o cometa Iras-Araki-Alcock, que em 1983 aproximou-se a 6 milhões de quilômetros e poderia ter causado uma explosão maior do que se explodissem simultaneamente todas as bombas atômicas existentes. Outros passaram roçando a Terra e foram descobertos depois de atravessar a órbita terrestre, como o caso do asteroide 1989 PC, de 500 metros de diâmetro, que passou a apenas o dobro da distância entre a Terra e a Lua. O cometa Hyakutake foi descoberto com 3 meses de antecedência, a apenas 14 milhões de quilômetros da Terra. Sua proximidade permitiu descobrir em seu interior hidrocarbonetos, metanos, acetilenos e etanos, que são a base da vida. Tudo isso gerou preocupação, e por isso foi enviada a missão espacial Giotto para o Halley, para ampliar os conhecimentos sobre os cometas. Foi confirmado que ele tinha 9 quilômetros de diâmetro e era formado por gelo e pó. Em 1994, o cometa Shoemaker-Levy foi fracionado em 22 pedaços que se chocaram contra Júpiter, gerando o evento mais violento que já existiu no sistema solar na história do ser humano, com explosões equivalentes a milhões de megatons de dinamite. Em setembro de 1999, o cometa Lee aproximou-se a uns 120 milhões de quilômetros da Terra. E em janeiro de 2000, o cometa Mahautz provocou uma nova ameaça. Isso nos mostra que os cometas sempre estiveram nas proximidades do planeta. O alerta dos maias é para que tomemos consciência dos perigos existentes e atuemos agora, em vez de ter de reagir depois. Hoje conhecemos as órbitas de apenas 250 asteroides dos 2000, com mais de 1 quilômetro de diâmetro, que cruzam a órbita da Terra e que são capazes de criar devastação em escala global. Em outras palavras, ignoramos onde estão 90% dos asteroides capazes de acabar com nossa civilização. A atmosfera desintegra os fragmentos até um tamanho de 50 metros. Mas os maiores são capazes de alcançar a baixa atmosfera, ou a superfície da Terra, onde explodem com uma força maior que a de uma bomba atômica. Calcula-se que há aproximadamente 1 milhão de resíduos cósmicos entre 50 e 500 metros, capazes de aproximar-se da Terra e chocar-se com ela, produzindo a morte e a destruição em âmbito regional.
Alguns dos 6.000 resíduos, entre 500 metros e 1 quilômetro, andam pelos céus sem que saibamos onde estão. São capazes de destruir um país inteiro. O primeiro passo para estabelecer uma defesa planetária é localizar os cometas ou asteroides, já que não é possível uma defesa contra algo que não sabemos que existe. O ser humano deve acelerar a busca, aumentar a quantidade de sistemas de detecção em todos os locais do mundo e encontrar maneiras mais rápidas e exatas para determinar as órbitas dos bólidos localizados. Apenas umas 100 pessoas em todo o mundo estão dedicadas a vigiar o céu, para detectar os objetos capazes de se chocar contra nosso planeta. Há poucos lugares dedicados exclusivamente a este propósito. Linear, no Novo México, NEAD, no Havaí, e Spacewatch, no Arizona. Cada observatório na Terra só pode se dedicar 100 horas por mês para detectar os objetos no céu, devido às interrupções das nuvens e à posição do Sol, que com seu resplendor impede a observação. A detecção de um asteroide ou cometa e a estimativa de sua órbita exige um mínimo de 3 observações separadas no tempo, que permitam comparar as imagens e gerar um arco de percurso para determinar se sua órbita se cruzaria com a da Terra. Outro aspecto que dificulta sua detecção e localização é a luminosidade do objeto examinado, porque quanto mais distante ele se encontrar e quanto menor for seu tamanho, menos ele irá brilhar, e mais difícil será a determinação de sua localização. Os maias nos enviaram uma mensagem de alerta para que tomemos consciência do perigo iminente e para que mobilizemos nossa sociedade em um esforço global que transcenda as fronteiras dos países. Devemos estabelecer uma base de dados alimentada por todas as nações e implementar sistemas de busca contínua que permitam manter sempre localizados os bólidos encontrados. Quando um cometa passa ao redor do Sol, parte de sua massa se evapora, o que altera e distorce sua órbita de maneira imprevisível. Por isso, é de suma importância ter conhecimento de qualquer fenômeno espacial desta natureza. É prioritário organizar uma série de missões espaciais para ampliar nossos conhecimentos científicos atuais para que possamos interceptar os asteroides. A partir daí, eles poderiam ser destruídos, desviados ou poderíamos até aproveitar sua matéria-prima. São necessárias mais missões exploratórias como o NEAR, lugar de reunião de asteroides próximos à Terra, e o Clementine 2, dos Estados Unidos. Ou o INEO, Registro Visual de Objetos Próximos da Terra, dos alemães. Entre outras missões similares encontram-se a do Instituto Japonês de Ciências Espaciais e Astronômicas e a da Agência Espacial Europeia Rosetta. Os maias sempre estudaram e registraram os eventos do céu. Seu alerta foi prevenir o ser humano sobre os perigos de não conhecer as órbitas e os períodos de grandes resíduos que se cruzam com a trajetória conhecida da Terra. Eles sabiam que para o homem moderno, descobrir com antecedência um asteroide tão grande que pudesse causar sua extinção e então desviá-lo, seria uma das maiores façanhas da história humana e um fato crucial que nos uniria como espécie. Antigamente, a esfera celeste era o domínio dos deuses. O aparecimento inesperado de um objeto desconhecido que dominava a noite era motivo de medo e misticismo. Por esse motivo, os maias construíram observatórios dedicados a estudar os fenômenos. Eles queriam entender seus movimentos imprevisíveis no céu, especialmente depois de terem estabelecido as posições dos planetas e das estrelas. O perigo iminente nos obrigaria a construir um nível de cooperação internacional, a estabelecer um sistema de comando e controle acima dos países e uma estrutura de comunicação mundial. Seria a única maneira pela qual os países abririam mão de sua soberania a uma entidade como as Nações Unidas, dando origem a um governo mundial para o bem comum. Seria um caminho para aprender a transcender a separação, que é a base de nossa sociedade. Se considerarmos toda a humanidade como uma grande consciência que está começando a se formar, nada tão oportuno como um perigo externo para consolidar essa unidade.